Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Go Talks. Eu sou Hugo Pereira e hoje eu estou aqui com o presidente do conselho na Fundação Aron Birman, Rafael Birman. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, prazer estar aqui. Legal. Birman, você é um dos grandes nomes, e aí já começando valendo aqui, tá? A bola já está solta no meio de campo. Você é um dos grandes nomes da construção civil, mercado nacional e até mesmo internacional. Modéstia à parte, né? Tem que falar, porque é verdade, generosidade. E a primeira coisa que eu pensei quando li um pouco mais da sua história foi, poxa, com certeza esse cara aqui é formado em engenharia civil. Eu me surpreendi quando, na verdade, eu descobri que você estudou economia. Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória profissional, que é muito rica em detalhes até o dia de hoje. Sem dúvida. Bom, Hugo, na verdade, eu costumo dizer que eu não escolhi a profissão, né? Meu pai, que ficou doente numa certa hora, quando eu tinha uns 25 anos, ele decidiu, vou montar um negócio imobiliário. Ele era banqueiro, ele resolveu montar um negócio imobiliário. E aí eu até falei para ele, pai, o que a gente entende de negócio imobiliário? Eu não entendo nada. Filha, bobagem, vai ser fácil. E já foi banqueiro, isso é fichinha. Mas eu logo entendi que não entendia nada de negócio imobiliário e tivemos que ir aprendendo aos trancos e barrancos, aos solavancos do caminho. E então eu entrei numa profissão que eu, na verdade, nunca pensei em seguir, eu não tinha essa ideia, mas por incrível que pareça, é uma das profissões mais interessantes que tem. Que você, quando você faz a incorporação imobiliária, você cuida de um número de assuntos: engenharia, economia, arquitetura, finanças, arte, cultura, tudo está envolvido na incorporação imobiliária. Então, ela é muito rica em desafios, em coisas que acontecem. Para mim, sinceramente, eu não escolhi, mas não podia ter escolha melhor que essa que o destino me deu. Foi engraçado. Não, enfim, então eu comecei lá eu tô velho pra caramba. Começamos em 77. Nem quero saber quantos anos faz. E aí, logo, meu pai morreu 3 anos depois. E eu fiquei na posição de ter que tocar o negócio meio sem saber. Eu me lembro que a gente estava muito seguro. Como é que você era um garoto? Mas fui aprendendo. Eu sempre tive uma postura de querer aprender, entender as coisas, questionar e entender. Então, e sempre querendo também, achando que, apesar que às vezes tu é meio assim, orgulhoso, vaidoso e tal, mas eu sempre entro nas jogadas com uma postura de humildade. Eu não sei, como é que eu faço para saber? Com quem que eu converso para entender? Então foi isso. Tipo, foi muito aos trancos e barrancos mesmo. E comecei a tocar o negócio, começamos logo em 81, nós começamos essa vertente de fazer só escritório comercial, né? De desenvolver escritório comercial, a gente fazia residencial, fiz outras coisas, fiz shopping, mas a gente ficou meio especializado em escritório comercial. E foi super interessante porque ninguém é especializado em escritório comercial. Todo mundo faça hoje um residencial, mas faz comercial. Quando a gente resolveu se especializar, eu logo constatei o seguinte: você fazia um prédio, você aprendia N coisas que já nem dava tempo de botar no projeto, porque já estava avançando a construção. Então, mas você tinha a oportunidade de corrigir aquelas coisas no seguinte. E assim, foi como um processo evolutivo, uma evolução. As coisas se ajustando e melhorando, e você ia aprendendo. Eu me lembro que no primeiro projeto que a gente fez, um prédio de 3 andares baixinho, o grande problema tecnológico tinha sprinkler e tinha 2 escadas de emergência. Tem 2 escadas de emergência. Era uma coisa assim, naquela época, Inimaginável, né? supra-sumo de puta, nós temos sprinkler em todo o prédio. E essas coisas vão virando banais e vão ficando para trás, né? As coisas vão sofisticando. Eu me lembro que quando a gente fez o prédio do Deutsche Bank, alguns anos depois, era um prédio grande, na Pena Faria Lima lá. Agora está sendo
piso elevado, como é que tu fazia a distribuição no piso, né? Se o piso elevado era muito caro, então tinha que ter uma outra solução. E eu me lembro que o Citibank, que fez o Pé na Paulista, famoso, ele tinha adotado uma solução de fazer uns rasgos no piso de concreto, onde você passava a fiação. Pô, eu achei que fantástico. Implantamos nesse prédio essa solução. E anos depois a gente viu que aquilo não funcionava, e fomos aquilo no piso elevado. Então, foi uma história assim. E sempre me apaixonei pelos projetos. Eu gostava do que eu fazia. Quer dizer, eu sempre tive mais amor pelo que eu fazia do que pelo dinheiro que eu ganhava. Então, talvez por isso, eu acabei desleixando um pouco o lado financeiro. E aí tive uma crise, que a gente passou uma crise terrível, de 2000 a 2005. Eu falo que os anos terríveis, que foi um sufoco tremendo. E depois continuou, aí a gente saiu dessa, a gente começou já numa posição de empresa pequena, empresa mais boutique do que nós tínhamos em, em 99, 98, a gente tinha uma empresa, tinha 400 funcionários, 2.500 metros de escritório. E a gente acabou, em 2006, a gente tinha 7 ou 8 funcionários, uma salinha numa casinha velha lá. Então, foi essa mais ou menos assim, uma síntese que eu posso te contar da história. E estamos aqui. Agora, é, alguns anos, o projeto desse 32, que é muito marcante hoje, todo mundo conhece, é um projeto que a gente começou lá atrás, é um projeto que se esticou demais, mas ele representou assim, uma espécie uma oportunidade uma segunda, quase uma segunda chance, né? Então eu acho que é muito interessante que mesmo com todos esses percalços e tal, a gente nunca parou de aprender e sempre teve esse momento de reviver, renascer. Então, tem um pouco disso, tem a história da baleia, entendeu? Tem esse momento de refazer as coisas, retomar. A gente vai chegar nesse assunto do B32, que eu quero Tá entender certo. bastante coisa desse projeto. Mas assim, o Rodrigo Mizuno, que é o nosso CEO na Orion, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante e eu concordo com ele. Ele fala que uma das maiores características, uma das maiores virtudes para se trabalhar com engenharia, com a construção, com tecnologia, é o bom senso. Eu queria que você falasse um pouco assim da educação formal e da relevância, assim, da capacidade de aprender. Se a capacidade de aprender já se tornou mais relevante, mais importante do que às vezes um diploma de um curso superior, por exemplo. Não, eu acho que talvez cada vez mais no mundo de hoje, por incrível que pareça, o conhecimento é mais importante e o diploma é talvez que menos importante. Até o Elon Musk estava falando disso outro dia, que ele não está tão focado mais no diploma. E eu, na construção civil, você trabalha com esse engenheiro que sai da faculdade e começa a trabalhar, mas ele não faz nada quase nada de engenharia, ele faz muito de gestão, de entender contratos, gestão de pessoas. São todos processos que não são da escola de engenharia, são da escola de administração, de economia, sei lá. Então, às vezes essa educação formal não prepara essas pessoas para o que elas vão desempenhar. Mas isso eu acho que é comum em toda a nossa sociedade. Tá cheio de médico administrando o hospital que também não está preparado para aquilo. Mas eu acho que o importante é, talvez, por isso que eu acho importante, a educação formal, ela talvez seja, é, a importância é mais no que ela te dá de treinamento para aprender, para estudar. Então, a capacidade de pensar, de questionar, eu acho que isso é o mais importante de tudo, eh, que eu tenho visto, e eu acho que as pessoas que conseguem questionar, se perguntar,
corrigir os seus erros, voltar atrás e recomeçar e refazer, esse cara tá com tudo. Agora, o cara que acha que. Eu costumo dizer que tem muito erudito idiota, é uma contradição, né? Mas não é que o cara tem um enorme bagagem de conhecimentos que torna sábio, é outra coisa, né? E Birma, diante desse contexto tão complexo, né, de se manter atualizado, como que você se atualiza? Você ainda é adepto a algum tipo de, sei lá, revista? Ainda é do jornal impresso? Ou já assina algum tipo de newsletter? Como é que você se mantém É, atualizado nesse mundo tão maluco aí? isso é uma pergunta difícil, porque hoje em dia mudou tanto, né? O jornal, primeiro, está perdendo assim, relevância completamente, né? E segundo, eu pessoalmente não consigo mais ler jornal, eu só leio os títulos, o cabeçalho e olho lá. Porque é tanta. Nós estamos vivendo num mundo tão confuso, tão a política, o que aconteceu, o que está acontecendo. Sei lá, eu antigamente, mesmo quando eu era garoto ainda, meu pai lia uma revista que era o Economist. E eu Inglesa, fiquei né? inglesa. É uma revista que foi fundada há 200 anos atrás. Essa é uma revista fantástica, que defendia um pensamento liberal, inteligente, muito. Tinha artigos assim que eu lia aquela revista e, putz, que coisa fantástica. E eu lia muito, eu adorava o Economist até alguns anos atrás. Depois ele mudou. E, de repente ele perdeu aquela. E o mundo está também tem um problema que o mundo está se transformando numa grande ameba, assim, não tem mais identificação, nada. E tudo está repetindo os mesmos conceitos, as mesmas coisas. Então, perdeu. E, sei lá, hoje eu confesso que é, eu estou naquela fase, eu vou fazer esse ano, vou fazer 70 anos. E você começa a esquecer o que você aprendeu, não é que você aprendeu coisa não, você está já esquecendo o que você aprendeu. Então, mas eu falo para meus filhos, quando eu vou dar um conselho para eles, eu falo, pô, mas pai, como é que você pode dar esse conselho? Você fez tudo diferente. Eu digo, "Pô, exatamente por isso. Porque eu fiz errado, eu posso te aconselhar a fazer certo. Então, eu dou um conselho para todo mundo, é que o cara jovem hoje, formação cultural é muito importante. Não é importante, na verdade, se ele sabe engenharia, se ele sabe economia, se ele sabe, conhece. Eu acho que ele tem que ter uma base cultural, né? Tem que ter aquela integridade. Para isso, ele precisa ler. E ler, a única forma que eu conheço é dizer assim, eu tenho que ter um livro por semana, no mínimo. E não é nada, 50 livros por ano, não é nada. Mas pouca gente consegue manter essa disciplina de ler um livro por semana, pelo menos. Eu, e, eu acho que quando você consegue, que ao longo dos anos vai te dando uma bagagem cultural, e você consegue entender o mundo, ver o mundo. Eu acho que é o mais importante em termos de educação do que você fazer um curso de engenharia. Porque no final você. Eu nunca fiz engenharia. Nós vamos contratar a estrutura de um prédio. Vamos contratar um calculista, o calculista ele faz a análise. Você tem que saber perguntar, discutir com ele, mas entender do cálculo não é uma coisa fundamental para você, para qualquer engenheiro. Legal. E Birma, você falou aí de ler 52 livros por ano, né? 50 livros por ano. Tem algum livro ou alguns livros na sua trajetória que te chamaram a atenção, até para servir de indicação aí para as pessoas que estão assistindo a gente? Até que tem, viu? Ah, olha, quando eu comecei a ler muito, meu pai tinha uma coleção do Júlio Verne. Uhum. Eram 200 livros do Júlio Verne. A gente pensa que o Júlio Verne tem uns 3, 4, 5 livros, mas não é. Tinham 200 livros. E eu li aquela coleção inteirinha, porque eu lia um atrás do outro. Então eu adorava ficção científica. E um dos livros, eu me lembro que um livro que eu li, eu estava falando até disso, um livro que eu li que chamava Cidades, do Clifford Smart. É um livro que falava sobre como é que a cidade. Um livro que é assim: as pessoas adquiriram uma agorafobia, ela não queria sair no espaço público. Tinha videoconferência, transporte por. Então todo mundo fazia videoconferência, ninguém saía de casa. Era uma videoconferência quase perfeita. Você ficava num holograma inteiro, falando com outra pessoa, os dois não estavam ali.
Então aquilo tudo desenvolveu. E é uma coisa que foi muito. De repente ficou presente para nós, né? Então a pessoa morava no meio do mato, porque não tinha mais plano de transporte, morava. É engraçado como essa discutir ficção científica, assim, aprender coisas, de como é que pensa diferente, pensa inovador. Então, que livro foi um livro que eu recomendo até hoje, você pode ler tranquilo. Depois, um outro livro que é interessante também, que eu li, que eu recomendo, que foi transformativo para mim, foi um livro, a biografia do Bill Zackendorf, do William Zackendorf. O Zackendorf foi um grande incorporador imobiliário dos anos 50, que quebrou. Ele começava o livro dele falando assim: eu recebi aquele telefonema do meu banqueiro e naquele momento eu percebi que tinha acabado tudo. E ele conta, é um cara que fez assim coisas enormes, fantásticas, era o maior incorporador, poucos iguais a ele, e ele tratava do assunto. Na verdade, o, o banqueiro dele, a última coisa, eu te empresto um dinheiro se você escrever um livro. E ele escreveu, né? É um livro que, apesar de ser uma biografia, apenas uma biografia, você aprende coisa do mercado. Eu aprendi muito do mercado imobiliário dentro daquele livro. E o terceiro livro é um livro que eu até te recomendei, que é de filosofia, que é explicando o pós-modernismo, que é um livro super interessante. É um livro denso de filosofia. Você, para conseguir captar tudo, ele tem que ler algumas vezes. Ele faz muita referência a outros assuntos que você tem que, às vezes, pesquisar um pouco. Mas que é engraçado que hoje em dia, esse cara, o Stephen Hicks, que escreveu, ficou até meu amigo, esteve aqui no Brasil algumas vezes. Ele é um cara. Você deve ter ouvido daquele Jordan Peterson, famosíssimo, né? O Jordan Peterson se inspira muito no Hicks. O Hicks não tem aquela elegância, aquela dicção do Jordan Peterson, mas ele tem uma bagagem, uma profundidade muito interessante. Esse livro dele fala de assunto absolutamente atual, que é essa confusão mental que a gente vive, que é o pós-modernismo, né? Que é uma negação do iluminismo. O iluminismo, no século XVIII, que houve essa discussão de a razão devia dominar o mundo, não a crença, a religião. E essa crença na razão, no individualismo, nessas coisas todas, levou ao que se chama o iluminismo, teoricamente, uma época de coisas mais, sei lá, bem estruturadas. Mas teve uma consequência quase que uma reação a isso, que veio depois um antimodernismo, anti-iluminismo, né? Que é uma vitória onde hoje os filósofos do pós-modernismo falam, não, nada é real, tudo não tem razão, porque nada é verdade, a verdade pode ser qualquer coisa. Então, tu vê que nós estamos vivendo um mundo que é um pouco disso, as coisas não são mais... não tem mais, tem certeza, nem aquela frase que a gente falava, não, eu vi com meus próprios olhos. Hoje, com a AI, a manipulação de imagens, pode ver, não quer dizer nada, pode ser completamente montado. Então, fake news, fake não sei o quê. Então, nós estamos caminhando num mundo muito, muito complicado. E esse livro é super interessante porque ele toca exatamente nesses pontos, né? Tô tentando ler esse livro, viu? Não desiste. Não Eu desiste. tô mais ou menos na metade ali, os Vai primeiros fundo. 20, 30% eu não entendi muita coisa não, mas tô Fundo, pelejando. vai fundo. Eu também sofri muito para ler ele, mas não vale a pena. Eu vou te ser bem sincero, Birman, quando eu comecei a ler e eu não tava entendendo nada, Ah. eu falei, o safado do Birman tá me pregando nem uma peça. Não. Mas lê com calma, lê e relê, até você vai ver que vai no final tu vai dizer, puta, minha cabeça ficou muito mais clara.
Tá começando a clarear. Tô começando a entender algumas coisas. Depois eu te dou um feedback de como é que tá até o final. E, Birma, eu queria te fazer uma pergunta, assim, porque tô com 32 anos. Moro em São Paulo há mais ou menos 5 anos. É. Nesses 5 anos já fui em muitos eventos corporativos do nosso setor, do nosso segmento, de negócios, de estratégia, de marketing. E assim, eu sinto que o networking é uma palavra meio que endeusada, né? Na ascensão pessoal, profissional. E é muito engraçado, porque assim, às vezes eu vou num evento, vou conversar com algumas pessoas que eu não conheço, e aí eu sempre chego, por exemplo, Rafael, ouvi falar de você, você tem um prédio lá na Faria Lima, tá, me conta um pouquinho mais sobre você, me fala um pouco do que você faz. E às vezes eu sinto que as pessoas gostam muito de falar, mas gostam muito pouco de ouvir. E às vezes a pessoa fica tipo 5, 10 minutos falando, e eu tentando prestar a maior atenção do mundo, fazendo perguntas. E quando ela finalmente para de falar, a minha expectativa é de que ela vire para mim e E pergunte, você? tá, e você? O que que você faz? Só que na maioria absoluta das vezes, a pessoa me entrega um cartão e fala, tá ótimo, muito obrigado, a gente se vê por aí. Queria que você falasse um pouco desse conceito do networking, assim, no crescimento profissional, no crescimento pessoal. A gente já falou bastante aqui sobre a educação formal, sobre essa educação dos livros, né, de buscar atualização. E o networking? É tudo isso mesmo que falam? Você concorda que o networking, talvez com o passar do tempo, se corrompeu um pouco? Talvez nesse egocentrismo aí da pessoa só querer vender e não querer comprar? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho que talvez tenha realmente se corrompido um pouco, né? Tem aquela ideia de que o relacionamento é tudo, né? É aquele escritor famoso, Como Fazer Amigos, que, Dale Carnegie, né? que falava muito disso, né? Então, eu acho que relacionamento realmente é muito importante. Um relacionamento com uma certa profundidade, com um certo significado, né? Você realmente conhecer uma pessoa, realmente interagir com aquela pessoa, realmente entender o que a pessoa busca e precisa. Isso, em algum momento, vai te ajudar muito. E é claro que na vida ter amigos, ter boas relações é super importante, né? Família é importante, tudo isso são coisas importantes. Não é uma coisa que tu pode traduzir como uma pílula. Ah, vou tomar um network, vai. Não, não. Você tem que Uhum. realmente viver aquele processo, viver aquelas coisas, viver, eh, desenvolver, criar aquelas relações, desenvolver essas relações. Não é um negócio de um coquetel. Eu acho que, nesse sentido, eu acho que a palavra está corrompida, mas eu acho que é, tem também aquele conceito, não é o know-how, é o know-who. Eu achei um pouco superficial, acho que é um pouco, não é bem assim. Eu acho que é importante, mas é realmente tu conhecer as pessoas. Eu me lembro que eu ia na conferência, eu era muito preocupado. Hoje em dia eu tô meio, já tenho uma idade, não tenho assim, às vezes não tenho nem memória para lembrar todos os Uhum. nomes, né? Mas eu lembro que eu me preocupava muito com isso. Eu ia numa conferência, eu ia muito na ULI dos Estados Unidos, que era aquelas conferências que eu acho uma instituição fantástica nos Estados Unidos, Urban Land Institute. Mas eu ia lá e eu queria conhecer todas as pessoas que estavam lá, tinha 300, 400, 500 pessoas, eu queria conhecer todas. Então eu tinha a lista dos convidados, eu dizia, ia marcar esse cara, eu conheço, esse cara. E eu conhecia, então eu tinha no meu tempo, que já há muito tempo, Uhum. eu tinha um network, eu sabia, o cara, ele está fazendo aquilo, está fazendo isso aqui, está fazendo aquilo lá. A gente tinha esse conhecimento. O cara falava, mas como é que tu sabe disso? Porque eu estou dentro, estou imerso no mercado, fico discutindo. Mas é, isso requer, tem que ser algo que tu pode até planejar, pode até, vou fazer, mas não esse conceito de coquetel, um conceito de desenvolver relacionamentos, né? E eu acho que, como eu te falei, tem relações parceiros que duram a vida inteira, que você sempre foi, o cara foi correto com você foi correto com ele, que você foi leal ao que vocês falaram, não mentiu, não se aproveitou, não. Então é isso que faz claro que uma vida de boas relações tem frutos, né? Não tem dúvida. Legal, legal. Birman, você está falando um pouco do contexto também do pós-modernismo aí, né? Desse momento que a gente vive.
forma de pensar das pessoas, a gente tem novas gerações cada vez mais aí chegando no mercado de trabalho, e eu te pergunto sobre o futuro da sociedade e como que esse futuro da sociedade tem uma relação com os prédios que a gente está construindo hoje. Porque o prédio, construído para durar 30, 40, 50 anos. Tá, mas se as pessoas estão mudando tanto e se o futuro é tão incerto, como é que eu faço um prédio hoje pensando nessa perspectiva de longevidade dele? Então a pergunta é, como que você enxerga o futuro da humanidade e como que a construção civil se encaixa construindo esses ambientes do amanhã? As perguntas é fácil que tá fazendo. Eu acho que, sei lá, eu acho que É realmente, para retribuir a indicação do livro que você me deu. sei lá, eu acho que a humanidade se desenvolveu de uma forma super interessante nesses últimos 200 anos do capitalismo. E agora nós estamos passando uma fase, sei lá, um universo incerto. Quer dizer, hoje, eu me lembro que durante anos a gente foi vendo que aquele perigo nuclear, aquele temor que acontecesse alguma coisa errada, estava se esvaindo, reduzindo. De repente tem uma guerra lá na Ucrânia e aquilo começa. De repente o assunto está presente, a possibilidade está latente nessa situação. Então, sei lá, as discussões, as mudanças culturais têm sido tão grandes, tão avassaladoras, né? Até a língua está se mudando, o gênero é uma confusão. Eu nem sei como é que vai ser daqui, sei lá, daqui a alguns anos, né? Então, eu diria o seguinte, a modernidade, essa nossa tendência de achar que o que é novo é bom, o que é velho é ruim. E nós temos que destruir o velho para construir o novo. Na verdade, eu não vejo assim. Eu vejo que há milhares de anos, a sabedoria dos nossos antepassados, o que a gente vai construir em cima daquilo, a partir daquilo, não destruindo. Então, aquele conceito de tábula rasa, quer dizer, quadro negro, página nova, é muito difícil. Eu acho que a humanidade não pode prescindir de toda a sua vivência, experiência, história, para de repente não vão inventar de novo as coisas muito melhores. Não sei se vai dar certo. Então nós estamos nesse momento dessa discussão toda. Eu acho que agora, e a construção, quer dizer, nosso métier aqui de construir é uma coisa de realmente, como você falou, 50 anos. Então, quando você faz um prédio como hoje em dia, você pensa, vou fazer um prédio para durar pelo menos 50, 100 anos. E o que você faz? Se não sabe, se de repente o trabalho deixa de ser, virar home office, ninguém quer ir para o escritório. Quer dizer, então, eu acho que você tem que incorporar no teu prédio, a primeira coisa é a flexibilidade. Eu sempre, quando eu estou desenhando, eu sempre penso, hoje que nós vamos ter energia a gás, energia elétrica da rede, como é que tu vai fazer? Eu acho que quanto mais flexibilidade tu tiver no prédio, mais tu vai conseguir responder aos desafios que vão vir. Não sei se o gás vai estar caro, vai estar barato ou não, mas o que eu sei é que se for flexível, tu vai perdurar, tu vai se adaptar. Enfim, a gente molda. Também a questão é muito mais, eu acho que urbana do que dos prédios, né? O prédio, nós somos mortais, mas a sociedade não é mortal, ela perdura. As espécies podem ser, sei lá, viver quase eternamente. Então, assim como um prédio pode se tornar obsoleto, eu acho que o contexto urbano que tem uma evolução talvez mais lenta, porque são construções retrofits e mudança, demole, constrói de novo, são coisas lentas em termos de uma vida. Um prédio desse, ele fica 50 anos e fica velho, daí tu faz um outro. Então, o contexto urbano ele vai ter uma evolução. Eu acho que aquele contexto, aquela cidade do futuro, dos Jetsons, até que a gente estava falando do Catar, são cidades que foram feitas recentemente, ficaram muito modernas. Eu não sei se Paris não tem como ficar
tão moderna, tão de repente, entendeu? Então eu acho que vai ter uma evolução mais brick over brick, quer dizer, vai construir em cima do passado. E eu acho que nós saindo um pouco do modernismo, que é outra coisa. O pós-modernismo é uma coisa, o modernismo é outra coisa. Eles estão meio parecidos, mas eles são. Porque o modernismo ele tinha aquela ideia de vamos fazer uma cidade completamente moderna, completamente aquele prédio, um gramado central, alto, cheio de aviãozinho chegando. Eu acho que isso, eu vejo o futuro pelo contrário, quer dizer, a ideia do industrializado, tudo padronizado. Eu vejo o futuro que agora tu vê essas máquinas CNCs estão que com computação estão revivendo um detalhamento no acabamento que nós não tínhamos só com os grandes artesãos de 100 anos atrás, que já morreu. Isso morreu, não vai ter mais. Não, ele vai voltar, eu acho. E a gente tem eu acho que essa, até o nosso gosto, acho que é moldado pela nossa história. A gente gosta de coisas que a gente viveu, né? Então eu acho que o futuro ele tem uma cara mais de clássico e de antigo do que a gente imagina hoje. Que futurista, De né? que futurista, né? As palavras até de que conotações diferentes. O futurismo foi no passado e o passado está no futuro. É engraçado. Legal. Falando então um pouco de prédios, né? Acho que o último projeto aí que você teve envolvido, um projeto grande aqui em São Paulo, a construção do B32. Queria que você falasse um pouco sobre a história da construção desse prédio e principalmente o que te deu na cabeça para colocar uma baleia no meio da Faria Lima. Olha, o prédio, esse terreno a gente começou a comprar ele em 98. A gente comprou alguns terrenos, estava formando um terreno na Faria Lima. Aí veio, tive a crise da empresa, ficamos de 2000 a 2005 completamente paralisados. E o prédio, o terreno do 32, que não estava completo ainda, nessa crise, eu me lembro que eu tinha assim, eu tive essa crise, daí eu fiz uma análise que eu acho muito importante quando você está na crise, você pensar um pouco, para pensar, faz um plano. Então eu tinha um plano. O cara me falou, olha, Rafael, faz um plano. Eu fiz um plano. E o meu plano, eu olhei assim tudo, meu balanço, eu tinha passivos que eu tinha que pagar e tinha os ativos. Então eu juntei, esse ativo vai pagar esse passivo, esse ativo. E sobrava 7 ativos. E esses 7 ativos, engraçado que no fim da história, só sobrou um, que é o 32. Mas o 32 era um projeto, tinha esse terreno. Aí em 2005 eu consegui um sócio que aportou um dinheiro para ele terminar de comprar os terrenos. A gente completou o terreno de 11 mil metros. E passou uns 2 anos, a gente comprou mais um pedaço, ficou um terreno de quase 14 mil metros. E é um projeto que foi aquele negócio de você tinha vários projetos, de repente você estava com aquele projeto na tua frente, então ele ficou muito importante para mim. E eu me lembro que eu pensando para trás, eu disse, puta, lá atrás a gente fez aquele processo de aprendendo, de cada prédio evoluía numa coisa a mais que o anterior, e sendo abrindo novas fronteiras, vamos dizer assim, no assunto, como fazer um prédio. Então eu disse assim, puxa, eu quero fazer esse prédio uma referência em São Paulo. Então eu botei, né, como objetivo, vou fazer uma referência. E aí eu estabeleci três metas, que era fazer um landmark arquitetônico e urbanístico em todas as áreas técnicas, atingir o topo. E, por fim, um terceiro objetivo, que é até difícil explicar, que era mudar o paradigma de propriedade e gestão. Que eu achava que a forma como você tem a propriedade do prédio, eu era contra o condomínio, eu achava que devia ser uma propriedade única. A forma como você gera o prédio tinha que ser mudado, a gente tinha que pensar diferente. Então, esses 3 objetivos, é interessante como você sentou para fazer uma discussão
puxa, o que eu vou fazer? Eu escrevi essas 3 coisas e comecei a percorrer e tentar chegar nelas. E aí a gente realmente, o processo se esticou por outras circunstâncias, atrasou e tal, mas deu uma oportunidade de a gente sentar e discutir. Tudo que eu sentei com os arquitetos, consultores, nós estávamos discutindo, mas isso aqui funciona assim, por que não funciona assado? O que a gente devia fazer assim, aqui e ali? Então foi um processo longo, mas muito frutífero e interessante, porque você não fazia um projeto. Ó, fulano, arquiteto, faz um projeto. Não, não. Por que o projeto? Por que assim? Por que não faz assado? Porque eu me lembro que a gente ficou discutindo meses, por que não podia fazer o elevador, que tinha uma tecnologia nova, de vários elevadores num shaft único. É uma coisa assim, é o último estágio do elevador. É o elevador que sobe, e até hoje tem elevadores que vai para o lado e tal. Mas a gente realmente não conseguiu, era demais. A TIC, na época, eu lembro que tinha um sistema assim, mas era demais e não conseguíamos fazer. Mas em todos os outros aspectos, a gente buscou na energia, nos próprios elevadores, no assunto hidráulico, no assunto de iluminação, em tudo a gente buscou estar no DNA CRI, no topo do assunto técnico, das exigências técnicas. E quando a gente discutiu nisso, somou nisso a discussão do paradigma para a gestão, que a gente concluiu, bom, nós temos que fazer um prédio que não vai ser alugado, não vendido. É propriedade única, não fracionado. Isso levou a consequências no design que nem previa. Quando a gente começou a pensar, tem que ser um prédio que é a propriedade única de alocação, você pensa, então você tem que ter um conceito de design é o longo prazo versus o curto prazo. Quando eu vou vender um prédio, eu tenho que fazer um prédio que no dia que eu vender, ele tenha o que precisa para vender. Se eu vou ficar com o prédio 50 anos, eu tenho que ter um prédio que o custo de manutenção dele se justifique mais do que o meu investimento. Então, se o meu gerador custar, se para vender o prédio eu faço um gerador que custe 100 e está atendendo, e o cara vai comprar o prédio, tá bom. Se eu faço um prédio que vou ficar com ele e minha manutenção daquele gerador, minha operação daquele gerador é mais importante, hoje é 3 vezes o custo, o OPEX custa 3 vezes o CAPEX. Então eu preciso pagar 150 no gerador ou 200, porque vai ser mais econômico ao longo do tempo. Então, tu vê que os conceitos eles vão saindo de ser só conceitos para influenciar na forma que tu desenha o prédio. Então, a gente. E cada assunto, por exemplo, eu me lembro que não nasceu um projeto, ó, tem aqui o projeto que vai construir, não. Era um processo. Eu tinha um projeto, o primeiro projeto que eu fiz, quando estava com o terreno, começando a terminar a formatação do terreno, eu disse assim, puxa, eu vou começar o projeto pela garagem. Eu quero uma garagem eficiente, então pensei só na garagem. Chamei uma arquitetinha, a Célia, disse assim, vamos desenhar a garagem. Então, nós que precisamos desenhar a garagem, era toda regular, os acessos. A gente inventou aquela história de o acesso. Como ela era muito grande a garagem, tem 6 andares, eu queria que não ficasse entrando na garagem, dando 6 voltas. Não. Nós fizemos uma rampa que descia direto ao 3º nível. Então, tu nascia no 3º nível, descia mais 2, ele estava lá embaixo. Então, a gente desenhou a garagem, daí chamei o arquiteto. Aí o arquiteto, que era o Didi Pei, filho do Ian Pei, disse para ele, olha, você vai fazer o prédio, mas a garagem já está feita. Ele até não entendeu por que a garagem estava feita, como é que ele não podia participar na garagem? Não, já está feito. Tem uma garagem. Aí, depois de tudo isso aí, nós chamamos um paisagista, tu vai desenhar a praça. E aí o paisagista, que era o Tom Bosley, aí naquela época também ficava muito ligado naquele negócio do placemaking, que aliás eu conheci o cara que inventou a palavra placemaking, que era o Fred Kent, da PBS de Nova York. Ficamos amigos, fui lá fazer o curso, levei o nosso arquiteto interno, que é o Renato, fomos lá para Nova York fazer o curso da PBS, discutindo como é que faz o placemaking, que é como fazer o lugar, criar um espaço público, um espaço que atrai as pessoas, que tenha vida, que é seguindo aqueles conceitos da Jane Jacobs,
que a rua é segura se a rua tiver vida, né? Não é que tem cheio de muros. O muro não dá segurança nenhuma. O muro mata a rua e não tem segurança. Então, é, começamos a discutir a praça. Eu lembro que surgiu a discussão, vamos fazer uma praça que seja no nível de acabamento que a gente vê no exterior. Em Nova York, Londres, aquele acabamento que... Por que aquele acabamento está sempre com aquela cara perfeitinha? Nossa, sempre com aquela cara esfacelada, tudo quebrado, tudo estragado. Aí a gente viu que o acabamento lá era bom porque eles tinham uma especificação das pedras, por exemplo, muito superior a nós. Enquanto a gente botava granitos ou mármores de 1 centímetro a 2 centímetros, eles botavam coisas de 6, 7, 8 centímetros, umas pedras imensas. Eles vamos fazer igualzinho os americanos. Aí nós fomos comprar as pedras da pessoa, não, mas isso não é prática, não tem que ser assim. Aí fizemos, está lá até hoje, acabamento maravilhoso. Mas nessa discussão, só para entrar na história da baleia, o Tom Bodley falou assim, você tem que botar um elemento aqui na esquina da praça, que vai amarrar o desenho, o contexto todo. Então, mas que elemento? Faz um pavilhão. Pavilhão. O que é um pavilhão? Fala aí com um artista, com um arquiteto, desenvolve alguma ideia. Né? Quando eu voltei para o Brasil e aquele negócio não resolvia, não conseguia achar. Aí eu tinha o meu filho que era meio artista, o Pedro, eu falei, Pedro, vamos fazer uma escultura com um significado. E eu falava significado assim com as mãos, significado. E aí o Pedro fez de barro umas mãos assim. Disse, não, pensei que fosse alguém rezando, não. Foi uma coisa. Aí a gente começou a discutir o que faz. Aí ficamos falando com vários artistas, apresentou algumas ideias, faço isso, não surgia nada. Eu disse, eu queria alguma coisa que fosse uma escultural, que fosse um espaço para as pessoas também interagirem e que tivesse um significado. Aí um dia eu estou num médico, na sala de espera, e tem lá umas revistas velhas, como todo sala de espera de médico. E eu encontrei foi na revista, vi uma obra de um grupo de como é que chama? Um coletivo cubano chamado Los Carpinteiros. Que eles faziam um negócio de madeira assim, ovalado, que tinha um bar dentro. Eu disse, puta, que negócio. É um pavilhão e é uma forma linda e tal. E eu disse assim, puta, mas em vez de fazer só um ovalado, vamos fazer uma baleia. Eu cheguei pro meu filho, Pedro, falei, Pedro, vamos fazer uma baleia. Pai, baleia? Qual é o porra do significado de uma baleia, cara? Eu disse, não te preocupe, vamos achar o significado. Então a gente achou a primeira baleia, o destino aí. E depois fomos pesquisar o significado. E o engraçado, que a gente pesquisou, e eu descobri que a baleia é o bicho que tem mais significados. É muito. Tem muita uma substância de significado, né? Então a gente acabou identificando 8 significados da baleia. E todos eles têm uma ligação com o que nós queríamos, que era o urbanismo, a cidade, o prédio. Então era a baleia. Teve o Salve as Baleias, que era o primeiro movimento ecológico que existiu. Então era um símbolo de sustentabilidade. O projeto é um projeto gigante. São Paulo é uma cidade gigante. Então o Leviatã é o símbolo do gigantismo. E também da resiliência, que é outra característica que nós queríamos no prédio. Tem a história do Moby Dick, que é uma história, na verdade, de obsessão, uma luta incrível com aquele capitão Ahab, com a baleia. E é um exemplo de uma obsessão quase insana, aliás, bastante insana, né? E a gente achava que a gente, para enfrentar todos os problemas que surgiram no prédio, tinha que ter uma obsessão também insana. Então, ela também casava com isso. E tinha Pinóquio, que é uma história de um boneco de madeira querendo ser humano, né? Então é a busca da humanidade, que é a busca de um urbanismo mais humano, que a gente também queria. E por fim tem a história mais interessante de todas, que é uma história da Bíblia, que é a história de Jonas.
Jonas era um profeta que Deus mandou numa missão. Ele se recusa, não quer fazer, que acha muito ruim, e foge, pega um barco. Aí, umas ondas incríveis e tal, e o pessoal acha que ele é o culpado e jogam ele no mar. Ele é engolido por um peixe gigante, que deve ser uma baleia. 3 dias depois de passar na barriga da baleia, ele é regurgitado na praia. Como que se. Então, essa história é como se fosse um rito de passagem, onde ele passa um processo que tem que descer ao inferno, ou the belly of the beast, como a gente fala, e dali renascer para alguma coisa. E aí o Jonas foi regurgitado na praia e ele cumpre, aí resolve cumprir a missão que Deus deu para ele. Então você diz que você é um rito de passagem que você cresce, ou se transforma, ou se renasce, e aí cumpre tua missão. Então, a gente vê também todo esse exemplo, tanto do prédio, o caos, as dificuldades que a gente passou, como da cidade. A cidade é um caos, que isso não é que promete ser o caos, ele promete ter dentro desse caos uma promessa de um renascimento, de uma coisa melhor. Então a gente fala aqui, até nós temos uma baleia, a baleia, você pode percorrer por dentro dela, aumentando na barriga. E tem uma plaquinha do lado que diz o seguinte: olha, se você entrar na barriga da baleia, você vai se transformar como o Jonas. E quando você sair, a gente fala, fecha os olhos, espera um pouquinho e saia. E você vai sair com um novo olhar para São Paulo, e com esse novo olhar, nós vamos poder reconstruir São Paulo, fazer São Paulo a cidade que a gente quer que ela seja. Então, tu vê que é engraçado essa história toda, que também o incrível, é que parece ter uma linha conduzindo, uma linha invisível, ou sei lá, o destino, um assunto meio quase místico, né? Mas que tem todo um significado que se encaixa. Isso é interessantíssimo. Parabéns, Bima, parabéns. Fenomenal a história, fenomenal. Parabéns pelo projeto. Ainda falando do B32, eu sei que ele é um prédio, por exemplo, certificado LEED, dentro desse contexto da primazia técnica, né, de eficiência. Fala um pouco sobre as outras certificações que eu sei que você está pleiteando aí para o prédio. Quando nós começamos a fazer o prédio, a gente pensou, bom, vamos certificar, porque era um assunto na época importante e tal. Eu até me lembro que eu falei assim para mim, se a gente conseguir o Gold, tá bom. Que era um assunto ainda que a gente conhecia pouco. E aí a gente contratou uma consultoria, começamos a discutir, tinha uma lista de objetivos que tinha que superar. E ao longo do tempo a gente foi vendo que os objetivos que eles estavam impondo no LEED eram quase todos coisas que a gente já ia seguir. Nós vamos fazer tratamento de água, ter coisas, materiais que fossem renováveis, enfim. E naqueles pontos do LEED, que eles somam 110 pontos, para atingir o platino, você tem que ter no mínimo 80. Nós atingimos 94. Mas, um dia eu peguei os outros pontos que nós não atingimos, fiz uma análise, uma decuplagem para entender. E a gente tinha uns 2 pontos nós não quisemos atingir. Um que dizia o seguinte, que as janelas, as aberturas do prédio tem que ser 50% do prédio, 50% tem que ser fechado. É uma questão energética. Mas eu achei, poxa, é muito mais importante ter a iluminação natural, uma vista. Então, nós fizemos um prédio 2/3 aberto e 1/3 fechado. Quer dizer, nós não cumprimos de propósito. Não é porque estava no LEED que a gente ia. E outro objetivo outra coisa que nós não cumprimos também, que ele diz assim, esses materiais têm que estar a 100 quilômetros de distância. Nós importamos da Itália, não tinha como, não podia. Então, teve um outro quesito, que você não pode ter uma iluminação na área da praça acima de Santos. Mas achamos que é um objetivo que vai afetar a fauna. Eu achei que não fazia muito sentido isso aí também, porque o importante é as pessoas terem uma boa iluminação. Então a gente não preferiu não seguir todos os conceitos do LEED, e quase que se eu tivesse seguido
E tem um outro também que é injusto. Quer dizer, o desenvolvimento é brownfield ou greenfield. Greenfield é um terreno verde, um gramadão, né? Coisa nova. E brownfield é um terreno já urbanizado, é uma fábrica velha que você constrói uma coisa nova. Então o LEED, ele privilegia o brownfield, ele não quer que tu faça. Vamos primeiro desenvolver o que está aqui. Então é um conceito sustentável. Só que ele não classificou a gente como brownfield, tinham casinhas lá, casinhas velhas que foram demolidas e fizeram um prédio. Para mim era um brownfield. O LEED acha que não, aquilo não era uma fábrica, então nós perdemos esse ponto. Então a gente estava muito dentro acho que dos conceitos a gente ganhou aqueles pontos fáceis e podia talvez até ganhar mais. Mas muito se fala assim, mas para fazer um prédio sustentável com LEED tem um custo adicional, 5%, X%. Não tem custo adicional nenhum. Que na verdade nós fizemos o prédio como ele é, porque era a forma que a gente queria desenhar o prédio, que casava com os conceitos do LEED. Quer dizer, não é que a gente fez para atingir o LEED, ou pagamos para atingir o LEED. A gente ia fazer do jeito que a gente queria fazer, porque era a forma de fazer um prédio bem feito, que é o que nós fizemos. Então, mas hoje em dia, tem uma discussão muito grande, ESG, as empresas querem ser percebidas como seguindo a sustentabilidade, sendo cidadãos corretos, vamos dizer assim. E isso leva eles a querer demonstrar essa. Nós temos também um processo lá de reciclagem, aterro zero, que a gente recolhe todo o material do prédio, exatamente 100% do material do prédio. E hoje nós estamos com uma média, que acabei de ver isso hoje, é 94% do material recolhido, que é 100% do material, que é tudo recolhido nos andares, pesado, classificado, separado, depois descartado. 94% a gente recicla. Tem 6% que é material que não é reciclável, que é, por exemplo, papel higiênico, que nós fazemos o que a gente chama de pirólise, que é a combustão para fazer energia. Para nós é uma forma de reciclar também, mas mesmo assim o LEED considera que aterro zero só quem tem pelo menos 90% de reciclagem. Nós temos 94%. Então, nós estamos buscando essa certificação de aterro zero, que o LEED fez uma parceria com outra empresa lá. Tem uma certificação de carbono, que a gente também está com condições de atingir, e uma certificação de água, que a gente tem todas as condições de atingir. E tem uma última certificação de energia, que a gente teria condições de atingir se a gente conseguir que o suprimento de energia do prédio que a gente compre seja energia renovável. Um percentual disso aí. Então, tá tudo. São certificações que são só permitidas para quem já tem o LEED Platino. Então, nós conversamos até hoje, tivemos essa reunião com os condôminos, todos toparam fazer isso, buscar essas outras certificações, e vai ficar bonito. Eu acho que se você conseguir isso aí, esse ano é o ano que a gente vai conseguir. Legal, legal. Pensando no futuro, né? Acho que isso é muito bacana. Falando de projetos para o futuro, já falamos um pouco do futuro do B32. Queria que você falasse um pouco sobre o projeto Urbitar, que também é um projeto do futuro, né? Que está sendo construído em Brasília. E até pelas minhas pesquisas aqui, tem tudo para ser o maior projeto imobiliário do Brasil. O projeto ele é muito grande, realmente. A gente acabou. Uma história engraçada. Como é que a gente foi fazer um projeto no Brasília, né? Até falando sobre isso aí. A história é a seguinte. Naquele tempo que eu estava meio, sei lá, meio quebrado. E um amigo meu falou, vamos para Brasília, eu vou ver umas coisas, vem comigo. Eu fui com ele. Ele me mostrou esse terreno, aqui é um terreno e tal. É um terreno assim, gigante. Que estava vendendo no meio de Brasília, né? Dentro do plano piloto. Do lado, ao sul de Sobradinho, ao norte de Brasília. Puta, que coisa. E aquilo naquele momento eu pensei, puta merda, mas não fazer um projeto urbano no meio do maior projeto urbanista moderno do Niemeyer, Lúcio Costa. Vamos fazer um urbanismo atual, caminhável, sustentável, como eles não são, né?
E aquilo me motivou. Aquele desafio do supermercado. Isso eu tenho que fazer. Aí foi muito difícil comprar o terreno, entendeu? Tinha um espólio de 53 famílias, Nossa. brigando com os advogados, mais um outro que quer comprar um pedaço do espólio. Era um angu assim que ninguém queria chegar perto. Mas a gente, como é atavicamente atraído por esses pepinos, a gente foi lá buscar. E a gente acabou conseguindo comprar. Aí, nós tivemos aí esses 14 anos agora, isso foi em 2008, só hoje, agora em 2022, que aprovou finalmente o projeto. Nós Que tivemos, legal. assim, as maiores brigas. Se eu tenho que escrever um livro, que é tanta coisa. A briga mais interessante que a gente teve foi quando a gente comprou o projeto, tinha alguns poceiros, então nós começamos a brigar com os poceiros. Então eu entrava com uma ação de reivindicação de posse e brigava com o poceiro. Nós chegamos um certo momento, nós tínhamos mais de 200 ações. Aí a AGU, que é a Advocacia Geral da União, entrava nos processos como um terceiro e dizia assim, não, não é tua nem dele, a terra é minha. Que essa área é pública, não é privada. Pô, uma puta confusão, mas era para desistir. Porque a AGU não brigava judicialmente, não entrava na justiça. Eu quero processar ele porque aquela terra é minha. Não, é só dizer, não faça nada porque a terra não é dele, nem é minha. E é como é que chama? Um embaraço jurídico, não tem saída. Porque ele pode ficar, é minha, não faço nada, o juiz decide parar tudo e começou ele, para tudo, para tudo. Aí eu me lembro que eu fui lá falar com o ministro da AGU, que era o Luiz, como é que é o nome dele? Agora me escapou. Eu fui lá e falei, olha, isso aqui é um absurdo, nós temos que resolver, como é que faz? Olha, faça o seguinte, entra, vai falar com o procurador responsável e peça uma revisão de orientação da AGU, administrativamente. Quer dizer, peça para a AGU mudar de ideia administrativamente. Quer dizer, é como dizer, ó, não tem solução, fica muito... Mas a gente foi lá na AGU e a gente falou, puta, tá errado, vocês estão errados, né? Essa área é privada, não é pública. Os caras, até de boa vontade, me prova que durante 2 anos nós ficamos levando documentos para ele. Contratamos um arqueólogo para provar. Nós tínhamos um documento de 1700. É ridículo. A área era escriturada, mas os documentos eu tinha que provar. Chegou um momento que ele tinha uma prova que esse documento, que a pessoa que tem hoje aqui é a sucessora daquela pessoa de 1840. E nós tivemos que provar tudo isso aí, provamos. Chegou no fim, o pessoal da AGU não tinha mais argumento. Ele acabou, sabe o quê? A área privada mesmo. Nos deu uma cartinha do ministro, que eu tenho lá guardadinha. Vamos entrar em todos os processos desistindo da ação. Eles revisaram realmente. Eu acho que ninguém no Brasil, que eu saiba, já conseguiu uma discussão não judicial, administrativa, totalmente de boa fé. Não teve nada, nunca era contra a nossa política, mas conseguimos convencer na base dos argumentos e da informação. Enfim, nesse tempo todo, meu filho, que começou a trabalhar comigo, mais ou menos na mesma época, ele decidiu, diz, eu vou para Brasília então, porque lá que tem um pepino e alguém tem que ficar lá. Ele se mudou para Brasília para cuidar desse projeto. E ele era físico, ele estudou física, se formou em física na USP, mas ele virou hoje um urbanista. Ele só pensa em urbanismo, só fala de urbanismo, tem podcast de urbanismo. E nós começamos a desenvolver, a orbitar com esses conceitos. Nós temos uma parceria com o GEL, com uma porção de arquitetos, Skidmore, todos eles, para discutir. Fizemos charretes, fizemos discussões e começamos a desenvolver conceitos. Né? Então, nós desenvolvemos, logo entendemos o seguinte, que fazer uma cidade não é você deixar um espaço para o comércio, é você pensar em todos os aspectos. Eu não gosto muito dessa Smart City, cidade inteligente, são conceitos meio limitados. O que nós temos uma cidade que ela foi pensada em todos os aspectos de urbanismo e tudo que vem junto.
economia, educação, o formato de rua, formato dos prédios, área de lazer, como é que isso... Então, nós pensamos em tudo isso, telecomunicações, conectividade, com o transporte, como você pensa em todas as questões paralelas à arquitetura, talvez, mas essenciais para um urbanismo. O urbanismo não é urbanismo, só arquitetura, é economia, é gestão de cidades, são coisas... Então, nós precisamos pensar em tudo isso aí, nós pensamos num processo até semelhante ao 32, uma discussão de projeto e uma discussão de como é que deve ser feito, o que pode ser, o que não pode ser. E eu acho que evoluiu muito isso aí, finalmente aprovamos no ano passado, nós estamos agora na boca, nesse segundo semestre, para lançar os primeiros prédios. Não é um lançamento que vai lançar, vai resolver, ele vai começar e fazer uma cidade, que é um dos grandes problemas que nós temos, é como é que tu faz uma cidade sem investir em 20 prédios de uma vez e correr um risco imenso. Tem que começar... Quer dizer, como é que você adquire massa crítica? Porque uma cidade é massa crítica, não é? Então, como é que você atinge essa massa crítica sem correr um risco enorme, sem ser aquele pessoal lá da Arábia que investe $1 quilhão e faz tudo de uma vez só, se der certo, muito bom, se não deu certo, não tem problema. Então, são todas essas questões de extrema complexidade, nós estamos enfrentando com aquele bom senso, questionamento, vontade de aprender, e tá andando. Eu acho que vai ser um projeto super interessante, não tanto no dia ser o maior negócio imobiliário, mas ele vai ser marcante no ponto de vista de discussão de urbanismo numa amplitude como poucas vezes é feito, né, aqui no Brasil. Legal. Seu último comentário aqui me dá brecha para te fazer mais uma pergunta. Você falou de um projeto de destaque no Brasil. Eu queria que você fizesse uma breve comparação entre o mercado da construção no civil, construção civil no Brasil, com outros países nos quais você já atuou, tanto no quesito de tecnologia, no emprego da mão de obra e também na burocracia de se construir aqui no país. Eu construí mesmo, só construí no Chile, além do Brasil. Nós tentamos fazer um projeto na Argentina, não deu certo. Eu tenho conhecimento, mas não tenho uma experiência prática. Nos Estados Unidos, né, são coisas... Eu posso dizer o seguinte, no Brasil, a construção, ela tem um caráter... Você, quando faz um projeto no Brasil, você tem que cuidar muito mais dos fornecedores do que tu cuida. Nos Estados Unidos, tu contratou o cara e o cara é obrigado. Se ele não fizer errado, ele leva multa, penalizado. Aqui no Brasil não consegue. O cara não entregou, mas quebrou, desapareceu, você não consegue, não tem aquela indústria por trás da construção. Lá nos Estados Unidos tem uma indústria, aqui não tem. Aqui tem um artesanato, tem a cultura da construção molhada, que a gente chama. Tijolo, cimento, pedreiro, carpinteiro. Não tem um negócio que... Lá nos Estados Unidos é tudo quase industrializado. Além de que tem milhões não, mas talvez dezenas de formas de financiar. Tudo já em esquemas pré-estabelecidos. Funciona assim, já tem uma tradição. São muito abertos a essa interação com a indústria, dá uma capacidade de inovação incrível. Quer dizer, hoje lá fora também é demorado e complicado o processo, porque todo o processo de construção envolve lá comunidade, discussão com... Quando a gente fez o prédio no Chile, eu te digo, a nossa construção era superior tecnicamente a deles. Bastante superior. Mas o sistema financeiro deles era 10 vezes melhor que o nosso. Você tinha lá financiamento, mesmo que isso foi em 95. Eles assim, pô, eu fui no Chile e eu tinha um executivo lá no Chile, que é o Daniel Sherman, que depois ele foi presidente da TIR. Ele disse, Daniel, vai lá no banco. E falou assim, nós tínhamos um terreno que era $5 milhões, um projeto que era 50 milhões para construir. Nós tínhamos dado $1 milhão no terreno, e o cara nos deu 1 ano para pagar o resto do terreno. Então, eu disse, vai lá no banco e fala o seguinte, tu quer que ele nos financie 2/3 do terreno e 100% da construção. Então, tu tá louco, Rafael? Se eu falar isso, vão achar que nós somos quebrados, uns coitados do Brasil que não merece crédito. Aqui eles querem emprestar, não é que nem no Brasil que eles fazem um favor para emprestar. Aqui eles querem emprestar. Não, vai dar pra... Vai, fala, Daniel. Aí, bom, tá bom, eu vou lá e vou falar isso aí. Aí ele me liga depois de umas 2 horas. Pois aceitar.
Todo surpresa que tinham aceito. E claro que aceitaram. Eu me lembro que eles tinham um financiamento na moeda lá de inflação deles, que era o F, com a correção da inflação mais 5%. E aqui no Brasil a gente nem sonhava com isso. Financiou o prédio inteiro, terminamos o prédio, alugou. Foi um projeto fantástico. E foi um aprendizado. Quer dizer, lá foi a primeira vez que eu construí um prédio financiado. Aqui no Brasil, tu tinha que vender antes de comprar. Nem comprar, tinha que vender. E o 32 também foi um projeto que a gente conseguiu, um financiamento do Bradesco, que permitiu você construir o prédio com tudo que a gente queria que tivesse. Foi fantástico também. Legal, legal. Birman, vamos chegando no final aqui do nosso bate-papo, mas tem uma última pergunta que eu gostaria de fazer, e é em cima da Fundação Aaron Birman. Até buscando algumas informações, uma entidade sem fins lucrativos, né, criada em 1995, já preocupada com a busca de soluções para os problemas ambientais de grandes centros urbanos. Talvez até uma preocupação à frente do seu tempo. Eu queria que você falasse um pouco sobre a fundação e sobre os projetos que estão sendo desenvolvidos ali. A fundação, na verdade, eu sempre tive um projeto de vida meu, que era fazer uma fundação para discutir urbanismo. Eu acabei, pela história das coisas, eu acabei me ligando muito no urbanismo. Aquilo, Jane Jacobs, eu me apaixonei pelo assunto. Mas eu vou fazer uma fundação. A fundação é uma forma de você fazer alguma coisa sem ser político. Aí aconteceu que em 95 surgiu um momento que a gente estava aprovando o Panambi e nós estávamos doando o parque para a cidade. Eu disse, puxa, vai ser uma pena doar esse parque para a cidade e botar na gestão da cidade. Naquela época, o Ibirapuera era muito mal gerido, tinha problemas. Então, eu disse, puxa, vamos fazer uma fundação e eu vou acelerar esse projeto, vou implantar a fundação e vou fazer a gestão do Parque Burle Marx. Então, eu propus para a cidade, eu pago o custo de manutenção, mas eu faço a gestão. Era um projeto completamente inovador e deu certo. Nós fizemos isso faz 27 anos atrás e agora renovamos o nosso contrato por mais 30 anos. E a ideia, a fundação, na verdade, ela só agora está conseguindo fazer algumas outras coisas. Se envolver em projetos, conceitos urbanos, de discussão de espaço público, gestão de espaço público. Então, na verdade, ela teve esse projeto, que era do Parque Burle Marx, ela ficou meio, vamos dizer assim, não realizou o potencial que ela tinha, nem conseguiu. Porque, na verdade, para fazer uma fundação, eu tinha que estar muito rico. Há uns anos atrás, eu passei por esses problemas todos, não consegui ficar muito rico. Fiquei só um pouquinho, talvez. E aí, a fundação não teve esse desenvolvimento que eu queria que ela tivesse. Mas ainda tem esse DNA de buscar, que é um DNA que eu acho que está imbuído em todos nós, de buscar soluções, de encontrar soluções, de discutir o urbanismo, discutir a cidade. Então, eu acho que em algum momento nós vamos fazer grandes coisas. Estou esperando. Muito bom, meu amigo. Obrigado, viu? Obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado por ter compartilhado um pouquinho da sua história com a gente, que eu tenho certeza de que foi muito rica, de que vai ser muito rica para todo mundo que vai estar assistindo o nosso podcast. Volte sempre. Eu que agradeço, Hugo. Obrigado a vocês. Maravilha. Pessoal, e muito obrigado também a todos vocês que participaram de mais esse episódio do Go Talks. Se vocês ainda não se inscreveram nos nossos canais, faça isso agora para receber os próximos episódios que serão publicados muito em breve. Valeu, tchau, tchau.